Hum, Boa noite! Estamos começando o nosso vídeo ao vivo e nós vamos falar sobre mindfulness com a doutora Daniela. Ela acabou de entrar, vou colocar ela aqui na conversa. Você tem que pedir, Dani, autorização. Isso. Lídia, boa noite, Lu. Agora eu tô só aguardando a Dani entrar pra gente começar a nossa live. Boa Olá, noite! Tudo bem? deu tudo certo. Viu só? Boa noite. A gente vai falando, Dani, porque as pessoas vão entrando devagarinho e a live Uhum. ela fica salva por 24 horas. Então, devagarinho as pessoas Ah, vão legal. entrando. Aham. E aí, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai falar e apresentar um pouquinho o nosso tema de hoje. Então, a gente vai falar de mindfulness, né? Há mais ou menos um ano atrás, quando eu cheguei, um ano e pouquinho atrás, quando eu tinha acabado de me mudar para Porto Alegre, eu estava pesquisando sobre o tema e aí eu achei o seu site e fiquei apaixonada e logo soube da oficina que ia ter, que eu participei, que eu acho que tem mais ou menos um ano, né? Isso aí, Eu acho, passa rápido. né? E desde antes eu já vinha lendo, estudando bastante sobre o assunto. E é um assunto que a gente ouve falar tanto, mas ao mesmo tempo tá por aí na mídia, as pessoas falam muita coisa. Então, estou aqui apaixonada por tudo que você escreve, gosto muito do material. Então, eu queria muito que a gente falasse sobre mindfulness hoje. Queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu trabalho. E aí eu até escrevi Uhum. perguntinhas, mas também quero dizer para todo mundo que está online, sejam bem-vindos e façam perguntas Uhum. à vontade, podem participar que a gente vai comentar. E pode... Primeiro, uma boa noite a todos e muito obrigada pelo convite, Carol. Eu adoro falar do tema, especialmente esclarecer algumas confusões que são naturais em todo o campo, né? Então, me coloco à disposição para as tuas perguntas ou das pessoas que forem sentindo essa curiosidade a respeito do tema. Eu acho interessante começar um pouco contando como é que o mindfulness surgiu na minha vida, Sim. né? Uhum. Então, até porque algumas confusões acontecem justamente por causa dessa mistura com o yoga, meditação e contextos espirituais. Sim. E cada coisa é uma coisa. Justamente por ter o interesse desde muito pequena, mas aos 18 anos oficialmente começar no yoga, eu fui identificando que existiam algumas ferramentas mais diretamente trabalhadas nesses contextos orientais, digamos assim, que não de uma maneira tão direta se trabalhava na psicologia, especialmente na clínica. Então, depois de concluir a minha faculdade de psicologia, mestrado em clínica, eu senti que eu poderia trazer de alguma maneira diferente, não como eu pratico, isso não interessa para ninguém o que cada um pratica, no que cada um acredita. Eu fui fazer uma formação de yoga para poder trazer alguns aspectos já pensando no doutorado. Mas durante essa trajetória, na qual eu nem pensava em virar instrutora de yoga, porque sempre fui, continuo sendo e me orgulho, uma pessoa bem agitada, dinâmica, né? Não tenho nada desses estereótipos de parada e zen, isso, aquilo que as pessoas costumam associar muito às pessoas que meditam, tem nada a ver. Então, nessa trajetória do yoga, eu acabei virando instrutora, assim, bem incentivada pelo meu professor, que disse que yoga não existe uma estereotipia de professor, todo mundo pode ser professor fazendo. Sim. Então, depois deste momento, formada lá, né, bem brevemente em yoga, eu fui buscar um orientador de doutorado, e ele me incentivou, porque já estava na moda, não no Brasil, esse conceito de mindfulness, que nada mais é do que um estado psicológico de pura autoconsciência. Então, isso está disponível para todos os seres humanos, isso é inerente à nossa capacidade, à capacidade do cérebro.
E eu acabei gostando e aderindo ao conceito justamente porque rompia com contextos espirituais ou qualquer outra linguagem bem oriental, ancorada em outras filosofias. Então, durante um tempo, eu tive que me moldar para esse novo campo, mas foi muito rápido, porque dentro dele eu enxergo uma linguagem puramente psicológica. E sendo uma linguagem puramente psicológica, ela é democrática, porque ela se liberta de religião, de espiritualidade ou de qualquer filosofia, e é um espaço dentro desse mindfulness que eu trabalho, para todas as pessoas. Porque, como eu disse, quero frisar, já é um estado natural da mente de todos os seres humanos e que, infelizmente, vem sendo atrofiado por conta de distrações, de correria, da dificuldade que temos de olhar para o nosso mundo interno, do pouco incentivo que temos na nossa cultura de olhar para a nossa experiência interna, e com isso eu quero dizer para as emoções, sejam elas quais forem, para os nossos pensamentos, ideias, preconceitos, julgamentos e para o nosso corpo. Então, o Mindfulness faz esse convite, que em diversas outras experiências, como no yoga, isso também acontece, mas tem aquelas, como é que eu posso dizer, um contexto que lembra algo mais religioso e espiritual, embora também no yoga isso não deveria acontecer, porque o yoga é um conhecimento universal, não é nem hinduísta. Então, todas essas misturas, essas confusões que são por culpa dos seres humanos que adoram misturar, dar a sua cara a alguns conhecimentos já bastante consolidados, isso se torna um desserviço para a sociedade. Porque assim as pessoas, por preconceitos, acabam nem chegando perto de intervenções que poderiam realmente trazer um pouco mais de bem-estar, redução de estresse. Então, esse mindfulness, eu quero frisar, ele é liberto de orientações espirituais. E eu não sou contra nenhuma orientação espiritual, eu tenho a minha, cada um tem a sua, e lembrando que a gente ainda pode inventar outras, porque outras pessoas inventaram, então a gente também pode. Importante a gente acreditar naquilo que tem sentido. Então, dessa maneira, é um espaço muito mais democrático. É um espaço onde tu vai encontrar pessoas de todos os credos, classes, níveis educacionais, porque está aí disponível realmente para todo mundo, e já está dentro. O que a gente faz nos grupos, nas oficinas, ou em qualquer palestra, retiro, é apenas elevar este estado de mindfulness que todo mundo tem. Elevando esse estado de mindfulness, que é um estado de autoobservação, de autoconsciência, nós paramos de nos identificar com qualquer lixo que passa pela nossa cabeça, deixamos de nos apavorar com as emoções que são mais desconfortáveis, porque ninguém gosta de sentir raiva, tristeza, ansiedade, é normal, mas se a gente puder enxergar essa transitoriedade e o fato de que isso é inerente à condição humana, a gente consegue passar por esses momentos com mais tranquilidade, além desse chamado muito intenso do cuidado com o nosso corpo, é claro. Sim. Boa noite, Ana, Suelen, Cristina, Roberta, Natasha, obrigada por estarem aqui com a gente. Podem fazer perguntas, mandando perguntas, que a Dani também vai conseguir ler, vai poder responder. Eu escrevi também algumas perguntas aqui, vou falar uma enquanto ninguém mandou alguma, tá? Uma das coisas que eu já ouvi, as pessoas às vezes pensam assim, eu vou começar a meditar, eu vou começar a praticar mindfulness, gastar esse tempo com isso, e eu vou ficar zen demais, eu vou ficar... É uma das coisas que as pessoas às vezes falam, eu vou deixar de ser uma pessoa forte, batalhadora, corajosa, eu vou virar um Zé Mané. Tem um pouco, né? As pessoas têm um pouco esses comentários, assim, né? Olha, não quero reforçar o medo de ninguém, mas dependendo da prática e do contexto, porque quando tu me falas em meditação, eu fico imaginando centenas delas. Possibilidades. Então, dependendo, né, dependendo da meditação, eu não me arrisco a dizer que isso não possa acontecer, sim. Lembrando que
existem práticas, como a prática de compaixão, e agora eu não me lembro quem foi o autor que quando começou a praticar, não me lembro, perdão, se eu me lembrar depois eu acrescento em algum outro momento. Quando ele começou a praticar essa metabhavana, que é a prática da meditação, e ele trabalhava num contexto corporativo, empresa altamente agressiva e competitiva, essa competitividade, inclusive, entre os colegas, ele contou que começou a ficar muito bonzinho e começou a perder oportunidades. O Dan Harris. E aí ele se questionou, realmente essa meditação não está me fazendo bem. E aí foi consultar, porque tinha acesso a gurus bem mais potentes do que os nossos aqui. E aí a recomendação foi de que é necessário se ajustar ao contexto. Se a gente está notando que, por exemplo, está virando um trouxa na mão de pessoas que não estão sabendo aproveitar a nossa benevolência, a gente precisa trazer consciência para isso e lembrar que está realmente dentro de uma sociedade um pouco predatória e em alguns contextos a gente precisa estar ajustado aos valores daquele meio para realmente não sentir que a meditação traz um malefício. Mas, de modo geral, não, eu não concordo com isso. Posso falar pela minha própria prática. Eu acho que quando eu medito, quando eu faço pausa, quando eu saio de uma aula do yoga, a minha energia parece que sobe, aumenta, né? a barrinha. Né? Ela sobe. E ela sobe por quê? Porque eu consigo sedimentar uma certa bagunça que poderia estar atrapalhando a minha mente. Eu olho para o meu corpo e ofereço mais carinho para ele, tirando, por exemplo, pontos de tensões totalmente automatizados. Eu consigo olhar para a emoção que está acontecendo na minha experiência naquele momento, especialmente se ela for desconfortável, e olhar para ela do tamanho que ela tem e jamais me apavorar, tornando as coisas bem piores. Então, só nesse tripé, corpo, Sim. pensamentos e emoções, a gente ganha, sim, uma dose extra de energia. Sim. Na minha opinião. Mas talvez quando tu me questiones a respeito de meditação, tu deve estar falando da meditação mindfulness, né? Sim. Então, de maneira alguma, eu nunca ouvi esses relatos, a não ser esse exemplo, por isso que eu gosto de citá-lo. Eu não sei se foi o Chopra. Não é o Dan jornalista? Oi? Dan Harris, aquele jornalista que sobre... Não tô lembrando. Então, de maneira alguma. E às vezes isso me cheira a mais uma desculpa das pessoas a não experimentarem. Porque, sinceramente, para sentir uma benevolência, uma elevação espiritual e do amor a ponto de virar uma presa na mão das pessoas, isso toma um tempo grande que não é milagre, né? A prática, ela é para toda a vida, até o último suspiro, porque ela é desafiadora, ela te coloca em contato com o que está aí. E, de modo geral, que eu noto nas pessoas é que elas querem fugir ou se livrar imediatamente de coisas que têm seu próprio time, tempo, né? Sim. E nos falta paciência. Sim. Outra coisa que você falou é a diferença da meditação para o mindfulness, né? Que você falou que as pessoas misturam os conceitos e tiveram até algumas pessoas que mandaram por direct perguntando qual é a diferença de meditação e de mindfulness. E uma outra coisa que você falou também, que eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa em relação à prática e à realidade. Quando uma pessoa, então agora eu quero fazer, fiz um curso, o que muitas vezes pode acontecer, o que esperam e o que acontece quando a pessoa pratica? Meditação, esse termo, ele geralmente vem ancorado de contextos espirituais. É daí que ele nasce e é uma técnica que, embora teoricamente seja fácil, ela está ancorada em outras ferramentas e conceitos que o foco é o nosso desenvolvimento, uma transcendência, um desenvolvimento pessoal ou espiritual. No Ocidente, e hoje já tem um conceito até que buscou sistematizar, e é do Cardoso, um médico lá da Unifesp, ele buscou conceituar, buscando extrair unicamente do que isso se trata tecnicamente. Então, seria uma técnica na qual a gente escolhe uma âncora, traz essa atenção para esta âncora, e de modo geral demanda um certo relaxamento muscular, para que a gente consiga sustentar algumas posturas.
e nesse contexto ocidental não tem esse foco de desenvolvimento espiritual, embora isso possa acontecer, o desenvolvimento pessoal de modo geral. Então, quando tu falar meditação, a gente precisa sempre dizer qual, que meditação, de que contexto, para quê? Porque existem centenas, né? E no caso do mindfulness, mindfulness não passa de um estado psicológico, mindfulness é consciência. Então, sempre que a gente sugere uma prática de mindfulness, inclusive pode não ser meditação, existem autores como a Ellen Langer, lá de Harvard, que não se utiliza de meditação e ela é firme em apontar que não se precisa de meditação para elevar esse estado de mindfulness. O que eu também concordo, mas acho que a meditação ela empodera, ela acelera, porque ela te coloca no momento de contato com o que está ali. Então, a gente pode praticar mindfulness de diversas maneiras. Todo mundo pode praticar mindfulness simplesmente levando a vida que já tem, né? Aquelas pessoas que gostariam de praticar a meditação mindfulness, reservar esse tempo, esse espaço, aí sim, seria algo a mais inserir na sua rotina. Mas, de modo geral, um estado disponível que a gente só precisa ligar esse controle remoto, mudar de modo, né? Da nossa atitude em relação ao mundo e estar um pouco mais presente, atento, consciente, autocompassivo com a experiência que a gente vai notando. Sim. E mudei próxima só um pouquinho, pergunta. Dani. Eu mudei o telefone de lugar, meninas. Veem aí se tá melhor, porque falaram que estava ruim o áudio. Acho que é porque eu botei o telefone em cima. Então me avisem aí se melhorou. Para você tá bom, Dani? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Pode prosseguir. Qual era a tua segunda pergunta? Das expectativas, o que acontece né? da expectativa, Então, isso pode ser bem frustrante para um iniciante, né? Conseguir discernir tudo que a gente faz em nossa vida é movido por alguma motivação, alguma expectativa. Eu desejo um resultado bem rápido, inclusive. E o que acontece? As pessoas trazem essa impaciência, essa ansiedade para a prática, especialmente as meditativas. Quando os alunos novatos sentam para meditar, eles estão esperando que no final da sua prática eles se sintam ou mais calmos, ou mais alegres, ou que curtam qualquer tipo de barato, mas que fiquem melhor do que estavam. A gente não pode garantir isso depois de uma prática de meditação mindfulness, porque essa prática, se a gente colocar uma expectativa, eu já estou entrando dentro da prática de uma maneira incorreta, porque a nossa postura é de abertura para notar o que vai emergir em nossa experiência instante a instante. Então, se, por exemplo, eu estou com uma TPM, eu estou azedíssima hoje, aí eu vou meditar com a ilusão de que depois de uns 10, 15 minutos eu vou estar serena, uma santa, um doce. Sem TPM. Não vai acontecer. Se acontecer, ótimo, aproveite seu momento. Mas pode não acontecer. E o que eu faço com isso? Então, se eu estou azeda, na TPM, péssima, eu vou sentar com isso, eu vou observar especialmente como eu estou reagindo a isso. Porque às vezes o problema está em como eu vou reagindo aos pensamentos loucos que eu tenho, ao estado emocional que já está ali, de azedume, e as sensações, às vezes, de inchaço, cólica, seja o que for. Quando eu trago a consciência para notar o que está ali, o que realmente é direto, o que é primário, eu consigo enxergar o tamanho da experiência e que é bem menor do que a nossa cabeça faz parecer ser, porque ela tende à catástrofe, e tende à pressa, e tende à impaciência, especialmente com o desconforto. E isso é normal, isso é humano, porque ninguém quer sofrer. Só que a ironia, o paradoxo do mindfulness é quando eu me coloco em contato com o que está ali, eu me empodero diante daquilo que já está ali e vai ficar ali até que passe, simplesmente, às vezes, sem eu fazer nada. Essa é a ironia, o paradoxo do mindfulness. Quando eu aceito, muitas vezes eu encaro a frente e acabo mudando aquela sensação pelo simples fato de ter coragem de aceitar, né?
que é uma outra palavrinha que ninguém suporta nesse cenário do mindfulness, né? Aceitação, né? E que não tem nada a ver com se resignar, não fazer nada, não. A coisa está ali, seja um pensamento, uma emoção, uma sensação física. Eu trago discernimento. Eu tenho controle disso agora? Qual é a melhor atitude que eu posso oferecer a isso agora? Isso é maior do que eu? Isso é transitório? Aí eu vou vendo que eu posso reassumir aquela postura do contemplador, do observador, né? Tal como uma montanha, por onde tudo passa, atravessa, e vento, e chuva, e sol, e raio, e ela está ali, firme e forte. Esse é o nosso sonho de consumo, pensando em mindfulness, nos tornarmos um pouco mais montanhas no meio ao caos. Sim. Obrigada que o carinho as pessoas estão dizendo, Dani, que estão adorando te ouvir. E então, adorando alguns comentários. Estão aqui dizendo, né? Azedume na TPM, quem nunca? Por um acaso, eu tô com uma cólica hoje, por um acaso o exemplo veio a calhar. Mas eu estava pensando aqui, Dani, então eu gostei muito do jeito que você falou, assim, é um estado psicológico que está disponível para todos nós e eu posso aprender a acessá-lo mais ou a me sintonizar mais nesse estado psicológico de observação. Eu posso aprender isso fazendo uma oficina, lendo um livro, praticando. Então, nada mais é do que um estado psicológico. E daí, como que isso me ajuda, por exemplo, falando dos nossos problemas desses nossos tempos? Com a ansiedade, com a depressão, com o estresse. Como que isso pode me ajudar em relação a essas nossas doenças modernas, né? Que envolvem nossas emoções aí? De diversas maneiras, né? A primeira é a intenção. Para que eu quero me envolver? O que eu quero? Qual é o meu desejo quando eu tomo essa decisão de me envolver com práticas de mindfulness? Porque isso direciona a nossa prática. Algumas pessoas vão direcionar para reduzir a sua ansiedade e elas sabem onde estão esses gatilhos. Outras pessoas vão direcionar para lidar com a sua impaciência, a hostilidade, o mau humor, enfim, porque hoje o mindfulness é que nem minâncora, é bom para tudo. Então a gente precisa direcionar. No momento que eu tomo essa atitude de direcionar em função das minhas fragilidades, vulnerabilidades, eu vou escolhendo quais as práticas que melhor conferem com a minha rotina, com o meu estilo de ser. E aí eu vou descobrindo que nessa pura e simples escolha de viver alguns momentos, especialmente da minha rotina, num modo diferente, que modo é esse? Totalmente presente naquilo que eu estou fazendo, afinal de contas a minha vida acontece aonde o meu corpo já está. Se eu estou tomando o meu café da manhã, tomando o meu banho, estou no meu intervalo, estou brincando com meu filho, esse é meu tempo e tempo é vida. Se eu não estou com a cabeça ali, possivelmente eu estou no passado, ruminando coisas que já passaram e das quais eu não tenho o poder de mudar, a não ser aceitar ou entender como lição para que não se repita. Ou eu posso estar já antecipando coisas do dia seguinte ou de um futuro e possivelmente, para quem é ansioso, são catastrofizações. Então a gente vai entendendo o quanto o momento presente, e que também não é estático, ele está passando, fugindo por entre os nossos dedos, ele é bastante seguro, obviamente, dependendo de onde eu estou e o que eu estou fazendo. Seguro por quê? Porque a hora que eu paro e me questiono, o que está acontecendo agora? Aonde eu estou? O que eu tenho para fazer agora? Eu vejo que, nossa, não é tanta catástrofe assim. Né? A nossa vida ela tem uma certa rotina, e a gente vai encontrando um pouco dessa segurança que às vezes está na evidência do externo, mas há um convencimento interno, né? De que as coisas não estão tão terríveis assim. E se elas estão terríveis, é em função de como eu estou vivendo a minha vida, numa correria, num modo de piloto automático, perdida em tempos que não existem, passado, em futuro. Eu estou funcionando talvez no modo multitarefa a maior parte do meu dia, o que também não tem problema, mas a gente precisa ser espertos de como funcionar nesse modo, porque o modo mais seguro é buscar estar mais focado, especialmente se as tarefas elas são complexas.
a gente vai descobrindo que em pequenas pausas, e eu estou dizendo 30 segundos, 1 minuto, existem práticas de 3 minutos, inclusive está lá no meu canal, que quando a gente faz uma pausa, traz a atenção para a respiração, modula a respiração, ou simplesmente se questiona, para aí, o que está acontecendo agora? E para onde andava a minha mente? A gente vai se autorregulando, que é o grande serviço do Mindfulness. Autorregulação atencional, emocional e das próprias sensações do nosso corpo. Porque a gente tem a possibilidade de intervir em nosso corpo com alternativas bastante simples, gratuitas e que liberam remédios naturais disponíveis também em todos os cérebros, desde que dado o devido estímulo. E isso tem tudo a ver com redução de estresse, aumento de bem-estar, e é por isso que as pessoas vêm atrás do Mindfulness, que está muito na moda. Vamos ver essa pergunta aqui, Anne. Você consegue? Estou na 3ª semana do programa. A prática preferida ou é bom insistir? Ótima pergunta. O que acontece? Eu recomendaria, vamos usar uma mesma prática, pelo menos durante uma semana. Por que eu digo uma semana? Porque nos meus grupos eu trabalho dessa maneira. A gente começa com a prática de observação do corpo, que se chama escaneamento corporal. Na 2ª semana vai para o mindfulness da respiração, na 3ª movimentos, o caminhar. Isso vai progredindo. A gente precisa repetir algumas vezes, porque a cada prática, a nossa experiência ela é diferente. E a nossa tendência de usar essa palavra preferida é porque algumas práticas, elas talvez promovam um bem-estar mais direto. Eu sou muito pró-movimentos, porque eu gosto de yoga e eu sei que eu tenho um duplo benefício. Mas, às vezes, é importante sentar e ficar com a respiração, porque, às vezes, o movimento ele também pode ser usado como uma estratégia de esquiva, de fuga. Então, eu diria muito cuidado no que é essa prática preferida, especialmente se a gente não insistiu por um tempo para poder avaliar. Muito legal. Na verdade, o conforto, muitas vezes, ele vai nos impedir de nos aproximarmos daquilo que, às vezes, a gente precisa encarar. Né? Às vezes, ficar só numa prática mais prazerosa vai te impedir de experimentar outras coisas, e você falou, se desafiar em outras coisas, né? Exatamente. Muito legal. Façam perguntas, gente. Fiquem à vontade. Essa questão do prazer, o prazer, ele também é imprevisível, porque mindfulness é parar e se abrir para o que vai se manifestando. Então, dependendo do pensamento, uma bobagem que surge na minha mente, e se eu não tenho manejo para isso, já rouba o meu prazer da prática. Então, toda a prática em si tem o mesmo mecanismo, que é de autoobservação, e trazer a nossa atenção para o foco. Mas não é ficar só nesse foco, porque mindfulness não é foco, mindfulness não é concentração. O concentrado é aquele que ignora absolutamente tudo que está acontecendo ao redor ou dentro de si, porque ele precisa sustentar uma determinada qualidade de atenção que exige uma performance mais especializada e exclusiva naquele momento. Imagina se o cavalo, sabe, quando está na carroça, bota aquele negócio assim do lado do outro. Ele está muito focado, ele só olha para frente. Mindfulness não é isso. Te convida a olhar para 360 graus, e fora e dentro de si. Então, a gente acaba escolhendo um foco atencional, que às vezes é a respiração, o movimento, o escaneamento corporal, que é anotar as partes do corpo, mas entendendo que, ao fazer isso, a experiência está sempre acontecendo. O fluxo cognitivo, o fluxo de pensamentos, as emoções, né, que são essas ondinhas, e o nosso corpo que fica gritando pela nossa atenção, porque quando a gente para quieto, coça tudo, dói tudo, enfim. E bem-vindos à sua experiência do momento presente. Isso não é provocado por uma prática meditativa. O que costuma acontecer é porque como não temos o hábito de parar quietos e olhar para o que já está aí, quando a gente para, acha estranho que algumas coisas comecem a surgir com uma maior intensidade. E é uma grande oportunidade para que a gente possa oferecer uma atitude diferente para isso, sem se atucanar, reagir
exageradamente e reencontrando o nosso eixo de observadores, contempladores que enxergam a experiência do tamanho que ela tem, que é bem menor que todos nós. Sim, bem legal, Dani, essa pergunta. Ela tem alguma contraindicação? Se uma pessoa com depressão pode fazer? Eu não sei como é o nome dela, tá? Missila, eu não tô lembrando o nome. Talvez. Sila. Sei. Existe contraindicação para práticas meditativas muito longas, para quem está com algum tipo de crise psicológica, algum transtorno, mesmo que seja leve. Portanto, ainda assim, existe a contraindicação da meditação, mas como o mindfulness é um estado psicológico, a gente pode incentivar a pessoa a praticar por outras vias. Seria interessante sugerir para quem está, por exemplo, com depressão ou com algum outro tipo de transtorno, outro tipo de práticas, que é simplesmente trazer uma qualidade diferente de atenção para o momento presente de tarefas da sua vida. Mas é meio arriscado meditar, especialmente técnicas longas, porque vocês podem observar que onde mais acontecem reações e efeitos colaterais são em retiros, especialmente de silêncio, de Vipassana. Eu mesma já participei de retiro de Vipassana de 10 dias, e quando eu fui, 9 homens desistiram e apenas uma mulher. Ponto para as meninas. Por quê? A gente já tem um hábito de se cuidar, de se observar, de ter uma relação melhor com as nossas emoções. Choramos, nos expressamos de uma maneira mais tranquila, né? E que os homens estão passando a conquistar isso também. Então, esse grande mal-estar que pode surgir da meditação nada mais é do que uma grande lupa que nós colocamos em cima de algo que já está ali. Meditação abre as comportas. Então, se o sintoma está muito agravado, se o desconforto é muito intenso, não tem por que sentar e olhar para isso nesse momento. Está me faltando algumas habilidades, sendo que eu posso trazer essa mesma intenção de estar no modo mindful para outras atividades do meu dia e ter também um certo relaxamento desse fluxo mental, uma segurança de estar onde eu estou e alguns outros benefícios, frutos de uma prática mais informal que não meditativa. Muito legal, Dani. Entendeu, Priscila? Então pode fazer mindfulness em outras práticas, mas também se a pessoa está passando por uma crise, é muito legal procurar um profissional, né? E ter um acompanhamento mais de pertinho também. Exatamente. Outra pergunta, Exatamente. Dani, a Lídia fez, se a gestante pode praticar. Claro, como eu falei, é para todo mundo, inclusive para pessoas com qualquer tipo de transtorno, mas só tem que cuidar da prática que vai ser sugerida, né? Inclusive, hoje mesmo eu recebi algum e-mail sobre o workshop para gestantes e devo falar em Caxias para mães, especialmente para as gestantes, porque e para as novatas, para uma primeira gestação, são sensações muito novas. É uma bomba hormonal que mexe com as emoções e possivelmente com o padrão de pensamentos, porque o humor, as emoções mexem com os nossos pensamentos, é natural que dentro de um momento de gestação e dessa fragilidade, tudo fica muito mais intenso, então é uma ferramenta muito importante, e quem sempre cuidou disso foram as doulas. Doulas sabe de mindfulness. E professoras de yoga que têm grupos de gestantes também entendem muito bem de mindfulness. Às vezes a gente fica muito dentro desse modismo, mindfulness, mas já tem um monte de serviços aí disponíveis, né? Por onde perpassam de uma maneira bem direta esse conceito, e muito mais pessoas podem encontrá-lo, além de grupos de 8 semanas ou de qualquer outra coisa. Às vezes até na própria atividade Não estou te ouvindo. física, o profissional que está Exatamente, ele acaba estimulando que as pessoas façam isso, né? Muitos profissionais já estão bem ligados. Tá dando uma travadinha. Sim. Agora voltou para mim. Estabilizou.
Isso, Estabilizou. já tem muitos profissionais bastante ligados nesse momento, né? Mas tem alguns esportes que facilitam, principalmente se é uma prática mais individual, artes marciais, pilates, yoga. Agora, de Sim, modo geral, né, quando a gente chega na academia, dá aquele desgosto, é aquele barulho, é todo mundo com seu fone de ouvido, é todo mundo fazendo selfie para ver quem está mais gostoso naquele dia. Nossa, então fica muito distanciado de poder aproveitar aquele tempo de uma maneira mais útil para o corpo e para a cabeça. é verdade. Dani, faz sentido se eu falo assim. Então, mindfulness é um estado psicológico e eu posso me em relação a isso de várias maneiras no meu dia a dia, tanto quando eu estou tomando meu café Sim, da manhã, quando eu faço uma prática realmente meditativa. E faz sentido pensar que a gente vai sentindo os benefícios em outros momentos ao longo do tempo, assim? exatamente, porque como eu falei dessa pressa, dessa impaciência, essa ansiedade por ver efeitos, a gente acaba não enxergando nada. Eu recomendaria, por isso que o programa ele se constitui no mínimo de 8 semanas, isso é apenas um start. Depois de 8 semanas, se você olhar para trás e não enxergar nenhum benefício agregado, possivelmente não entendeu como é que a coisa funciona. Então, e esse tempo também ele é muito individual, porque vai da dose que a gente acende esse estado durante o dia a dia, da dose de prática meditativa que eu venho me utilizando diariamente, e também de algumas habilidades internas que eu já tenho disponíveis ou não, que é a condição de poder aceitar essa experiência, de ser mais autocompassivo comigo mesmo, da qualidade de atenção que cada um tem. Não é algo assim tão quantificável, né, matemático, mas é importante que a pessoa, por isso que eu gosto de incentivar os diários, quando a gente escreve o que notou numa prática, ou como é que estava antes, e olha isso alguns 2 ou 3 meses depois, para poder enxergar esses benefícios, porque a mudança, o benefício, ele vai se incorporando na gente, e ele fica algo egocintônico, tá ali, tá disponível, eu nem noto, parece que já é meu. Para eu notar alguns benefícios na minha vida, alguns desenvolvimentos, eu preciso olhar para trás, para ter um parâmetro de comparação de como eu Sim, era, de como eu estou, de como um pouco mais eu gostaria de ser. Para isso, essa questão do tempo é útil, para que a gente tenha esse calibre. sim, porque a gente se acostuma com aquela melhoria e, de certa forma, começa a achar que estava ali sempre. E, na verdade, isso é muito Sim. importante. Isso é uma coisa que, num processo Uhum. de coaching, a gente faz também. A gente registra o nosso ponto de partida para a gente poder, porque às vezes você já melhorou tanto e a coisa está tão legal que você não lembra mais, né? Sim. Como é. E também não é nada assim tão progressivo, porque às vezes o entre aspas piorar nada mais é do que estar notando algo que estava debaixo do tapete. E para que Sim, aquilo mude, que a gente transcenda ou aceite ou se torne mais forte diante daquilo, num primeiro momento é preciso olhar. Então, isso eu digo, inclusive, numa primeira sessão, porque como a gente está muito distraído, super ocupado e tem dificuldade de olhar para dentro, pode, numa primeira etapa, reencontrar puro desconforto, que é necessário, porque para limpar a sujeira é preciso identificá-la onde ela está. é verdade. Não é um caminho linear, Demanda. né? Volta, né? Vai, volta, sobe, desce, não tem. Não é, é que a gente está muito Isso acostumado com para essa coisa, tudo. né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é assim, um escalador, ele faz pausas, um montanhista, ele faz pausas, às vezes cai um tombo, segue. Os nossos relacionamentos, eles vêm e vão, a nossa vida profissional, nossa saúde. Nada é engata uma primeira e vai. Vai aonde? Não, né? A gente poder dançar nesse ritmo de tal como as coisas simplesmente funcionam e que a gente não controla, é coisa nenhuma. Sim, é verdade. E assim, tem umas. Às vezes a mídia
usa muito essa terminologia de uma maneira indevida e às vezes promete coisas em revistas, né? Você até falou isso na oficina que eu fiz com você. Às vezes a gente vê uma capa de revista Mindfulness cura, sei lá, coisas, né? Tudo, cura tudo. É. Tudo é uma coisa. Eu tenho pavor dessas capas de revista, porque cada vez que sai uma revista dessa é um monte de e-mail, um monte de mensagem, as pessoas querem aquilo que a revista está prometendo. Eu diga, procure o repórter, porque eu não posso oferecer isso, isso não é mindfulness, que não é milagre, né? Mas a gente precisa dar essas entrevistas. Hoje mesmo dei mais uma entrevista para o Globo, enfim, porque... Sim. Mas faz parte. Eu acho que não é lendo, não é ouvindo a experiência do outro para que eu consiga acessar e assentar a minha própria prática. É praticando. E nem que seja 3 minutos, 5, isso falando de meditação diariamente, né? Mas o importante é começar e cada um tirar as suas próprias conclusões. A gente fica muito inspirado quando vê grandes meditadores, líderes espirituais se colocando e expondo os benefícios. Que bom para eles. A nossa experiência ela é imprevisível. E o que a gente é treinado a fazer é olhar para ela e oferecer autocompaixão. E quando a gente vê essas pessoas muito inspiradas em mídia ou grandes líderes falando, nós queremos sentir aquilo já e sem praticar. E aí tá feita a desgraça, né? Sim. Tamanha a pressa, a impaciência, a ansiedade desse mundo louco, frenético. Isso é uma característica mesmo do nosso tempo em várias áreas. Nós somos consumidores ávidos por soluções, né, rápidas. Sim. E aí nos frustramos muitas vezes, porque na verdade não queremos suar a camisa e batalhar por aquilo, né? E é uma construção, é um aprendizado. E aí, por exemplo, então, para as pessoas que estão aqui com a gente, assim, que nunca praticaram, é muito legal isso que você falou, porque a vida é viver e a vida acontece, então, é prática, né? Como é que você diria assim? Ah, então eu vou começar esse negócio, mais ou menos eu entendi por onde eu começo. Olha, dependendo de como é que está o grau de mal-estar de cada um, eu recomendaria começar com práticas informais. O que é isso? Parar quieto, por exemplo, no seu café da manhã e sentir o gosto do que está comendo. Sentir a mastigação, o cheiro, a textura dos alimentos, a escolha. Notar como é que está se sentindo. Notar que a mente daqui a pouco já está lá no trabalho, mas a vida está acontecendo ali no café da manhã. Ou no seu momento do banho, ou no momento que sai com o cachorro para levar para fazer xixi, ou que está com os amigos, situações um pouco mais rotineiras do que sentar para meditar. Quem se garante, quem está bem ou tem uma curiosidade, comece com práticas mais curtas. 5 minutos, coloque seu celular para despertar. Quem é que não tem 5 minutinhos? A gente está habituado a tomar banho, lavar a casa, lavar isso, lavar aquilo e nunca cuida de limpar da própria mente. 5 minutos para começar limpando a mente, né? Então, pode ser simplesmente ficar atento à respiração ou percorrendo a atenção por todo o corpo para notar as sensações que vão surgindo. Pode sim fazer alguns movimentos ou uma caminhada mais atenta. Inclusive, convido a visitarem o meu canal no YouTube, que está lá, Sua Mente, Seu Mundo, doutora Daniela Sopeski. Tem várias práticas, um pouco mais longas, porque são práticas que eu uso com os meus alunos. Mas depois que a pessoa entendeu o que acontece numa prática de 10, 12, como está ali gravado, ela pode abreviar e fazer em menos tempo e em silêncio, sem instrutor guiando. A gente não precisa de instrutor guiando a nossa meditação. Apenas no início para poder entender como é que é a técnica. Todo instrutor ele deve dar todas as ferramentas para que os alunos fiquem independentes. Ninguém vai precisar estar na cola de um professor a vida inteira. A não ser que, né, pelo aprofundamento da sua prática, surjam dúvidas que o seu material, ou que ninguém possa responder de uma maneira mais imediata. Mas isso toma um tempo. Então, sempre é começar devagar. Se todo mundo aqui decidisse hoje virar maratonista, ia conseguir correr 42 quilômetros? Não, talvez 500 metros.
Então a gente não vai começar meditando meia hora, vai começar meditando 5 minutos. Melhor 5 do que nada. Melhor agora do que ficar sempre procrastinando e querendo que os benefícios caiam do céu. No pain, no gain. E isso é para tudo. Dani, a Sabrina tá rindo aqui, eu acho que é porque ela ficou culpada na hora que você falou. Limpa a casa, faz um monte de coisa, né, Sabrina? Faz milhões de coisas, mas não tem 5 minutos para cuidar da mente. E cuidar da mente é cuidar do corpo, porque seu estado emocional vai afetar o seu corpo como um todo, vai afetar os seus relacionamentos, Sim. vai afetar a qualidade do seu trabalho. Então, eu acho que ela ficou culpada, por isso que ela tá rindo aqui. É uma grande ironia, mas isso, né? Fique tranquila, minha querida, nós somos incentivados a olhar para fora, para o externo, para a superfície, né? A nossa aparência, e nesse mundo das redes sociais, ela supostamente está ótima, está todo mundo parecendo muito bem, mas eu, como psicóloga, afirmo para vocês, no consultório, eu quase desconheço quem são aqueles pacientes todos que eu enxergo nas redes sociais, né? Porque está cada vez mais difícil realmente encontrar um espaço onde as pessoas possam se expressar verdadeiramente, ser um pouco mais autênticas. Sim. É irônico, né, Dani? Porque a gente vive um tempo de muita interação, mas as estatísticas mostram que né, a ansiedade só aumenta, a depressão só aumenta, crises de pânico, medo e solidão nesse mundo. É uma grande ironia para o mundo científico, inclusive. Tem muita gente focada em pesquisa, produzir, escrever, e é livre, é isso, é aquilo, chega. Nós já temos conhecimento suficiente e intervenções, o que está acontecendo que diante dessa enxurrada de informações e de uma grande indústria de suposto bem-estar, isso não está encontrando saúde, nem física, nem mental. É hora de parar de encher cabeça de informação e trazer essas informações para a prática e incorporar, ou seja, bem isso, trazer para o corpo, porque não adianta produzir tanto e isso cada vez ficar mais distante, e especialmente nesse momento que a informação ela está disponível para todo mundo. Tu pega um celular e tu tem a informação que tu desejares, inclusive do que está sendo descoberto recentemente dentro do campo científico de qualquer área. O que está acontecendo se as previsões da Organização Mundial da Saúde são catastróficas para depressão, transtornos psíquicos e entre outros, né? Tem alguma coisa muito errada aí. É hora de incorporar e não só ficar produzindo, especialmente porque esse ambiente onde esse conhecimento é produzido é cheio de gente estressada e com burnout, e eu não quero saber de pisar lá tão cedo, que é o ambiente acadêmico. Né? E tem, assim, eu estatística, Dani, me corrija se eu estiver errada, que existe uma expectativa que a depressão, ela traga mais malefícios e mortes até do que doenças cardíacas daqui. Sim, para 2020, que já está aí. Isso, é a previsão da Organização Mundial da Saúde 2020. Pois é, e é uma ironia. E essa previsão... Você... Tá, pode falar. Essa previsão da Organização Mundial da Saúde para 2020, essa grande catástrofe para a saúde, ela foi anunciada há mais de 10 anos, se eu não me engano, e não se tomou providência alguma para isso, né? Só se seguiu produzindo medicamentos, intervenções, linhas de atendimento psicoterápicos, isso, aquilo e tal, mas não está se refletindo no grande propósito, que é trazer mais bem-estar para todo mundo. E é o que você falou, então, existe um grande medo, né? Opa? Oi, eu ia dizer assim que a gente vive muita inovação na ciência e uma medicina muito baseada em dados, em evidência científica e muita medicação, e a nossa mente mostrando que existe muito que não se sabe, né? Porque os resultados, é o que você falou, continua, tá uma bagunça. Sim, muito a gente não sabe e se segue explorando,
mas muito a gente já sabe e não incorpora, o que é o pior. E são coisas, intervenções, hábitos, rotinas disponíveis, gratuitas, né, para todo mundo, desde que tenham a oportunidade de aprender, saber, conhecer como simplesmente modular a nossa respiração, né? O que eu noto é que dentro desse campo de saberes orientais, para eles o que a ciência vem descobrindo apenas, não vem descobrindo, ela vem comprovando, graças aos métodos, a um método científico, a tecnologia que a gente tem para pesquisar e comprovar algumas coisas. Então, qualitativamente, baseado em relatos de experiências, toda essa informação que está aí disponível a respeito de mindfulness, compaixão, autocompaixão, bem-estar, isso já está aí há milhares de anos. O que a ciência faz é apenas confirmar, e então essa conversa é um pouco complicada, né, de Sim. sempre Oriente, Ocidente, porque a hora que, enfim, simplesmente se validar a experiência do outro, será que a gente precisa confirmar tanta coisa? E essa confirmação, ela é estressante, hein? Não é simples assim fazer pesquisa, tese, isso, aquilo. E como eu já falei, o que isso tudo está agregando? No que isso está se convergindo? Em bem-estar? Não. Sim, é duro, né? Eu queria que você desse algumas dicas, assim, a gente já começando a terminar, até de leitura. Isso tudo que você falou, eu não sei se você viu esse livro, eu li, chama Cura, de uma pesquisadora, e ela fala muito sobre isso, esses conflitos entre a medicina tradicional e o que é chamado de caminho alternativo, pseudociência. E ela fala, né? Fala exatamente isso nesse livro, é muito legal. Ela vai contando experiências de médicos, enfim, vários profissionais que foram averiguando a eficácia de métodos que eles antes tinham muito preconceito e até que ponto também coisas fazem sentido. Então, para mim, ficou muito forte do que a gente falou aqui hoje, a importância da gente começar agora, da gente viver o momento presente e praticar, não só querer aprender na teoria, mas vou tirar um minuto para respirar e vamos viver, vamos usar a rede social, mas a gente vive nesse mundo, né? Uma coisa que também você falou, mas com moderação, com consciência. E aí eu queria que você falasse um pouco isso e também alguma sugestão de leitura. Eu recomendo o livro do Mark Williams, que se chama Atenção Plena. Para quem não teve contato ainda com absolutamente nenhuma informação a respeito de mindfulness, é um livro bastante amplo, prático, ele vem com um CD. Ele é meu livro preferido, assim, para quem resolve começar. Recentemente eu fui a revisora técnica do Mindfulness for Dummies. Ficou ótimo esse livro, ele já está traduzido, em breve ele vai sair, então ele vai passar a ser a minha recomendação número 1. Porque o livro do Mark Williams, ele traz o programa de 8 semanas, ok? E o livro do Dummies, ele deixa muito mais aberto, ele é mais leve. Até porque o Mark Williams, o autor do Atenção Plena, ele vem de um contexto clínico lá de Oxford. E o Dummies, ele é uma leitura mais leve e traz um pouco mais de temas que esse livro do Mark Williams não contempla. Quem tem acesso a uma literatura em inglês, mas em breve, acho que já saiu o livro do Kabat-Zinn, né? O Full Catastrophe Living, que é um tomo enorme. Uma colega minha de São Paulo, Marcia Epstein, traduziu, então em breve está saindo, né? Porque ele é a referência, foi o pioneiro a sistematizar esses programas. É bom ler diretamente os autores que criaram os programas, na minha opinião. E depois a gente vai acompanhando como essas coisas foram derivando na mão e na ótica de outros autores. Aí tu tinha me perguntado o que mais? Era a dica de leitura. Eu convido a visitar o meu site, também tem um montão de textos leves e com sugestões práticas de como aplicar esse conceito em nossa vida, que é o www. Tá aí no meu perfil, né, doutora Daniela Sopes. Eu gostei muito desse texto que fala coisas diferentes que uma pessoa que pratica mindfulness faz,
Também conta a Isso, origem, de onde veio também. É bem legal, é bem legal. Depois eu vou. Eu tenho esse livro que você isso. falou, foi o primeiro livro que eu li. Eu tenho, dou de presente, recomendo que meus clientes leiam, é o azulzinho. É azul. Depois eu vou botar a foto aqui para as pessoas verem. Esse que você falou, Isso. eu não, ainda não está pronto. Então, por favor, quando tiver, Acho que não. mostra pra gente. Vou postar, vou dar uma certa notoriedade E para uma ele. outra coisa também que eu ia te dizer é que tem a coisa do o benefício desse estado psicológico em relação a emagrecimento, em relação à melhoria no aprendizado, que eu já vi alguma coisa sobre isso, é real, né? Isso é real. O campo ele está muito especializado. Ele começou com foco na redução de estresse e hoje já existem programas específicos para distintos transtornos, né? Então, compulsão alimentar, grupos de prevenção de recaída da depressão, a comportamentos aditivos, usuários de drogas. Então, o Kabat-Zinn, que é esse que eu citei, que é o do Full Catastrophe Living, que vai ser traduzido, ele criou o protocolo de estresse e a partir desse modelo, tudo foi sendo adaptado para direcionar para focos que demandam um pouco mais de atenção e que não são sintomas tão leves como um grupo de estresse, por exemplo. Entendi. Então, sim. E é um campo ainda científico em expansão. Porque o que serve para um não serve para outros. Veneno para um, né? Remédio para outros. Sim. A gente precisa ajustar muita coisa. Inclusive, na minha própria tese de doutorado, onde eu comparei a intervenção de mindfulness com uma intervenção que eu bolei que era focada absolutamente em relaxamento, no caso de sintomas de burnout, que é esse forte esgotamento profissional, o relaxamento evidenciou melhores resultados para a exaustão física e psicológica, o que é óbvio, mas foi um dado interessante, porque como o mindfulness está na moda, daqui a pouco querem usar para tudo. Não. Quando a gente está esgotado, a gente primeiro descansa e relaxa, se empodera, se resgata para depois praticar mindfulness, que mindfulness é estar em contato. Está me faltando energia, se eu estou com um mal-estar muito grande, talvez não seja interessante parar quieto, meditar, né? Eu tenho outras alternativas. Então a questão sempre é, qual é a minha necessidade agora? É meditar? É relaxar? É me divertir? É fazer qualquer outra coisa e respeitar isso. Aprender a respeitar. Sim, tem a Ana falando que legal aqui, que ela falou que tá praticando, já sente que tá, acho que come mais devagar, tá usando menos o celular. Eu achei fantástico, Ana, que você falou da questão da depressão. Então, muitas vezes, se a pessoa está demasiadamente deprimida, talvez parar para olhar muito para aquilo não seja interessante, seja ela buscar outras formas, né, de se sentir melhor primeiro e depois. Então, é muito legal respeitar a individualidade, o momento que eu tenho naquele momento. Isso. Não é uma coisa que serve para todo mundo na mesma dose, do mesmo jeito. Não existe algo assim para ninguém, nem alimento, nem remédio, nem lugar, nem pessoa, nada. E a gente descobre experimentando. Toda vez que um psicólogo, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um coach sugere qualquer coisa, sempre é um ensaio de como é que aquilo vai reverberar no sujeito. E assim a gente vai equalizando e descobrindo o que é conveniente para cada um. Mas é preciso experimentar. A vida é viver. Viver é sobre agora, né? É experimentar. Muito legal. Bom, estou muito feliz, estou muito grata, Dani, muito mesmo, muito obrigada mesmo. Aprendi um monte de coisa aqui. Vou sair daqui agora e vou fazer alguma coisa, né? Vamos praticar, vamos levar isso para a prática. A gente só vai melhorar o nosso estado emocional fazendo, de fato, alguma coisa, desfrutando de outras coisas, né? Então, muito obrigada. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente está encerrando. Gratidão pela atenção de todos e gratidão pelo convite. Me coloco à disposição para outro momento, mudar a pauta a partir de perguntas que possam surgir em função dessa conversa ou de quem, né, seguir acompanhando o site, enfim. Podemos mudar, inclusive, o tema. Sim. Então, muito obrigada pela atenção. Adoro compartilhar um pouquinho de conhecimento para pessoas que estão realmente interessadas e engajadas na promoção do seu bem-estar.
A hora que a gente entende que somos nós os responsáveis por isso, a gente assume algumas ações e, enfim, encontra o bem-estar tão esperado. Vai ficar salvo. Um beijo, gente.